pessoas de uma forma um pouco sem ser história pública, digamos assim, né? Na verdade, a discussão sobre história pública é uma coisa muito recente no Brasil, ao que me parece. E eu, quando comecei a realizar algumas atividades que hoje em dia são consideradas de história pública, pelas pessoas que veem o projeto e ouvem falar sobre ele, eu não via isso como história pública, né? Na verdade, eu via como práticas de tentar modificar um pouco as formas de avaliação das disciplinas. Que, não sei, assim, ao longo da minha graduação, eu achava que o material que a gente produz na universidade não tem nenhuma repercussão no sentido das avaliações, das disciplinas, desse tipo de material que eu estou me referindo, né? Esse material ele era produzido pelo aluno e ficava entre aluno e professor, né? Apenas o professor lia, ou um colega do aluno, ou talvez um familiar, enfim. Mas eu achava que isso era um desperdício de tempo, né? Um desperdício de conhecimento. Era um material que tinha muito poucos leitores. Então, a partir dessas reflexões é que eu tentei, na verdade, quando eu entrei na universidade como professora, modificar algumas práticas docentes, né, em relação a isso. E fui pesquisar outros tipos de avaliação que pudessem ter alguma ampliação de leitores, né? Foi quando eu me deparei com um projeto desenvolvido pela professora Juliana Bastos Marques, na Unirio, em que ela fazia edição de verbete da Wikipédia em disciplinas da graduação em História, né? Ela tem a área de atuação da História Antiga e ela fazia edição desses verbetes como produto final de uma disciplina. Eu achei a ideia muito interessante, que ia bastante de acordo com aquilo que eu queria fazer, né? E a partir disso eu comecei a editar na Wikipédia, mas como os verbetes como um produto final de avaliações da disciplina de História da Antiguidade Ocidental, que era a disciplina que eu ministrava na época, né? Como uma forma, portanto, de deixar esse trabalho que os alunos desenvolvem ao longo do curso não restrito ao ambiente escolar, não só escolar, mas o ambiente professor-aluno, né? E então a ideia meio que surgiu disso. E depois eu fui descobrindo, também através da ampliação desse projeto, um projeto de extensão, aí já na área que eu de fato trabalho, de Teoria da História, um projeto de edição de verbetes na Wikipédia, na área de Teoria da História. E eu fui descobrindo que, na verdade, isso que eu estava fazendo era algo que muitas outras pessoas estavam fazendo no Brasil e que se chama História Pública, né? Ou seja, né, uma forma também de diálogo entre a academia e o público em geral. Mas naquele momento eu pensava, na verdade, de um diálogo, né, das disciplinas ou desse conhecimento produzido, não com o público em geral, necessariamente, né, mas que ele ultrapassasse esse ambiente escolar. Quando eu editava os verbetes dentro da disciplina, era muito mais fácil, porque você tem uma disciplina, você tem, de forma geral, 40 alunos, 45 alunos por semestre, e esses alunos, eles precisam finalizar a disciplina, e para finalizar a disciplina tem que fazer o verbete. Então, tem que ter a integralização dos créditos através de atividades, né? Então, era muito mais fácil conseguir pessoas para editar, porque eu não tinha nenhuma dificuldade, eram os alunos da disciplina que iam editar. Agora, como projeto de extensão, isso se torna muito mais difícil, né? Porque você já não tem uma turma vinculada a esse projeto, você depende do interesse de outras pessoas na área. É uma coisa muito mais difícil, muito mais complexa, achar pessoas que têm interesse na edição de verbetes, né? E por outro lado, na disciplina, como você tem muitos alunos, 40, 45, é muito mais fácil você formar grupos grandes e diluir esse trabalho, né? No projeto de extensão, tem essa dificuldade além também, porque normalmente são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Então, esse verbete ele precisa ser escrito por menos pessoas, que dá muito mais trabalho também. Então, essas são assim, algumas dificuldades em relação ao material humano, né? Por outro lado, há uma dificuldade também bastante relacionada a isso, que é da inserção do aluno dentro desse projeto de extensão. Por quê? Porque o projeto ele tem
ele já é traçado para ser, de fato, uma ponte de comunicação. Só que para que essa ponte, de fato, aconteça, o aluno ele precisa, muitas vezes, né, sair de um conhecimento específico e acadêmico, né? Ele precisa conhecer outras coisas e precisa modificar a sua linguagem também, né? Então, assim, é uma coisa bem mais difícil do que aparentemente parece, né? Porque requer um envolvimento muito grande não só, né, em conhecer um tema profundamente, né, não só ter uma linguagem mais próxima daquilo que as pessoas entendem, né, mas também, né, se dispor a dar as suas horas, né, dar muitas horas na pesquisa daquele conteúdo e aprender muitas das habilidades que a gente não está acostumado no curso de História. Porque quando a gente fala da Wikipédia, às vezes não é evidente, mas nós estamos falando de lidar com linguagem de programação, nós estamos falando de lidar com pelo menos os rudimentos da informática, da computação, né? E alguns alunos também têm uma certa dificuldade de acessar essa outra linguagem, que é a linguagem computacional. Bom, essa é a segunda edição do evento, né? O ano passado eu ajudei a organizar, junto com o meu colega Rodrigo Bonaldo. A gente fez mais voltado para a Wikipédia, né? Para o conhecimento produzido dentro da Wikipédia, não só na área de História, como nas outras áreas também. E nessa segunda edição, o que eu acho da grande contribuição também, eu achei muito legal, a parte da exposição dos banners, né? Que a gente teve a exposição na parte da manhã e da noite, dos diversos projetos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do departamento, né? Projetos que muitas vezes começam como projetos de extensão e depois, às vezes, se descobrem como projetos de história pública, né? E talvez eu acho que essa é uma das grandes contribuições dessa edição do evento, de permitir também que outras pessoas se apropriem dessa linguagem da história pública e reconheçam aquilo que elas fazem como história pública. Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da